a pergunta de Clara, né? Que perguntou primeiro aí. Então, a vacina é isso. Os cientistas estão pegando o coronavírus, modificando essa parte dele aqui, ó, o DNA dele, para ele ficar fraco. Aí a vacina é a doença. Aí você toma a vacina, você injeta a vacina em você. Só que como a vacina a doença que foi injetada está fraca, seu corpo vai ter todo esse processo de ir lá, identificar, vem cá, produzir a defesa, ir lá e destruir sem você ficar doente. Porque a vacina não é uma doença no potencial máximo dela, é uma doença enfraquecida. E aí seu corpo vai ficar com a memória para se defender quando essa doença realmente vier. Só que em alguns casos, agora a questão de Anne. Em alguns casos, o vírus sofre mutações. Por exemplo, só de coronavírus existem mais de 40 tipos de coronavírus. Se você prestar atenção, você tem cachorro, alguns remédios que seu cachorro toma, algumas injeções, né, se você dá as vacinas corretas ao seu cachorro, não só aquelas que o posto dá, vem escrito coronavírus. Ou seja, coronavírus ataca cachorro, ataca gato, ataca vários outros seres vivos. Só que até então não tinha atacado ser humano. Só que algum vírus desse, em algum momento, sofreu alguma mutação. O que é uma mutação? Mudou o DNA dele. Então, aqui em Digital não temos o caso de uma pessoa que se contaminou 2 vezes. Né? Ontem eu estava assistindo televisão e tinha um jogador que já se contaminou 3 vezes. Certo? Por quê? Tem casos e casos. Certo? Que a gente tem que avaliar. Por exemplo, Eduardo, oi. nesse caso aí, dessas pessoas que foram contaminadas mais de uma vez, será que é porque o sistema imunológico está fraco? Precisa aumentar a imunidade? Isso. Então, vamos ver aqui. Existem vários. A gente não pode avaliar porque a gente não sabe cada caso. Mas, por exemplo, vamos supor que, de repente, né, com o uso de medicamentos que foram dados, nós não sabemos, né? Não existe teste que comprove que hidroxicloroquina, ivermectina e o outro corticóide, que eu esqueci o nome, destruam o vírus. Não temos a certeza. O que é que acontece é o seguinte, vou explicar para vocês. Prednisona, não? É isso aí. Esse aí é Prednisolona. o terceiro. Prednisolona. Isso, é o terceiro aí. Então, o que é que acontece? No caso desses, da hidroxicloroquina, o que foi que aconteceu? Nise Yamazaki, que é uma médica, ela faz uma pesquisa sobre o tratamento de doenças com placebo. Vocês sabem o que é placebo, né? Placebo é aquele remédio que não faz efeito nenhum. É água com açúcar, vamos dizer assim. Farinha com açúcar ou qualquer coisa desse tipo, que não vai causar mal nenhum, mas também não vai. Então, ela trabalha com isso. Dizendo ela, o estudo dela, quer provar o seguinte, que o psicológico influencia na cura das doenças. Então, o que é que ela quis provar? Ela quis provar o seguinte, que se você chega para uma pessoa doente e diz para ela que você vai dar para ela a cura e ela acredita nisso, ela tem chances de se curar mais rápido, porque ela produz hormônios que facilitam a cura, certo? Dopamina, serotonina, hormônios da felicidade, né? Que são hormônios que, quando faltam na pessoa, a pessoa pode entrar em depressão, certo? Depressão é doença, não como é que diz? A pessoa que, aqui nada, aquela pessoa ali que não tem fé, não existe isso, é doença. Você tem que produzir hormônios, esses hormônios, ocitocina, serotonina, dopamina, são hormônios chamados de hormônios da felicidade. Se você não produz, você pode entrar em depressão, certo? E como é que você produz isso? Fazendo atividade física, se relacionando com pessoas, se divertindo, essas coisas. Mas, enfim. Aí, o que é que acontece? Ela acha que se você chegar para um doente e falar isso, ele vai acreditar. Então, o que foi que ela fez? Pegou as pessoas com coronavírus
e deu, por isso que, observe bem quando fala da hidroxicloroquina, no início da infecção, porque se desse alguma coisa errada, ia tentar reverter o quadro, né? No início da infecção, ela dava a hidroxicloroquina a essas pessoas. Só que a quantidade de pessoas que se curaram mais rápido e a quantidade que não se curaram, que se curaram também sem o placebo, é a mesma coisa, então não teve como provar, né? Mas é essa questão, né? Aí, para o governo dizer assim, eu estou comprando um remédio que está curando. Aí eles usaram isso e usaram essa desculpa. No caso da ivermectina, que é um remédio contra parasitas, né? Contra lombriga, contra piolho e tudo mais, esse sim já foi usado contra a AIDS. Pegaram esse remédio, colocaram dentro de um tubo de ensaio com os vírus e esse remédio destruía os vírus dentro do tubo de ensaio. Quando usava esse remédio no corpo das pessoas, a eficiência dele já não era a mesma. Então, chegaram à conclusão que não adiantava. Mas pegaram... Vocês, não sei se vocês têm entendimento de fake news, porque o entendimento que eu tenho de fake news fake news, às vezes, é uma verdade contada pela metade. Nem sempre é só mentira, entendeu? Verdades contadas pela metade também é fake news. Nesse caso, a ivermectina matou o vírus coronavírus, mas lá no tubo de ensaio no laboratório. No corpo das pessoas, ele não consegue fazer isso. Então, é uma verdade? É uma verdade, mas ninguém conta a história toda. Conta que matou, mas não conta onde matou e como matou, certo? A hidroxicloroquina é a mesma coisa, é uma meia-verdade. Então, é isso que acontece. Aí, o que é que acontece? Pessoas estão pegando de novo. Isso, alguns estudos mostraram que alguns vírus se modificaram porque os vírus, diante dessas tentativas de usar remédios contra eles vão ficar numa situação desagradável. É aquilo que a gente falou lá no início. O animal o ser vivo precisa de sobreviver, condições favoráveis. Comida, bebida, tal. Então, você usando remédios, embora eles não tenham células, eles querem achar uma condição de sobreviver. E aí eles vão se modificando. E isso é ruim, certo? Que é o caso do vírus, da gripe. Porque se vacina serve, por exemplo, a gente toma a vacina do tétano, serve por 10 anos. A vacina do sarampo serve por 10 anos. Por que a da gripe é todo ano? Porque o vírus da gripe muda, igual ao coronavírus. Então não é uma novidade, certo? Não é uma novidade. A gente precisa se assombrar. Meu Deus, essa vacina não vai servir para nada. Vai servir. Porque o importante é que a gente tenha dois terços da comunidade imunizada, que aí não vai ter mais pandemia. 2 terços, se a gente conseguir 2 terços da população imunizada, não tem mais pandemia, não tem problema. Uma pessoa ou outra vai pegar, porque o vírus vai continuar existindo, mas como o vírus não é tão letal, o problema é a superlotação dos hospitais, né, que aí pode dificultar o tratamento das pessoas. Então, quer se evitar, é isso, certo? Então, o vírus, ele não tem célula, certo? Por isso que ele é um grupo à parte nessa disciplina que a gente vai estudar, né? E aí, existem as relações e associações entre os seres vivos, né? Que vocês têm que entender. Tem as relações intraespecíficas, que são entre os seres da mesma espécie, interespecíficas entre seres de espécies diferentes. Por exemplo, quando um homem vai lá e transa com a mulher, isso é uma relação intraespecífica. É a reprodução entre seres da mesma espécie. Agora, quando um carrapato morde lá um boi, é uma relação interespecífica. Carrapato é uma espécie, boi é outra espécie, entendeu? Inter é mesma espécie, inter, espécies diferentes. Relação harmônica, quando não há perda para ninguém, por exemplo, quando o casal lá vai transar, não houve perda para ninguém, né? Eles quiserem e tudo mais. Quando o carrapato mordeu o boi, há perda para o boi. Então, é desarmônico ou negativo. Harmônico positiva é quando não tem perda, desarmônico e negativo é quando não tem. Certo? Então, vamos lá. Esse é o último slide agora, já está acabando. Então, aqui eu trouxe algumas relações, certo? Relações ecológicas. Essas de baixo aqui são relações
intraespecíficas, ou seja, entre seres vivos da mesma espécie. Essas de cima, interespecíficas, seres vivos de espécies diferentes. Então, nós temos aqui, ó, sociedade e colônia. São exemplos de relações intraespecíficas harmônicas. Por exemplo, as abelhas vivem em sociedade na colmeia. Tem lá os zangões, tem as operárias, tem a rainha, cada um ocupa a sua função e vivem juntos. A colônia é diferente. Eles vivem juntos, mas cada um é independente. Certo? Eles vivem juntos, mas cada um é independente. Por exemplo, bactérias. Bactérias vivem em colônia. Se você não combater uma doença bacteriana, ela vai começar a criar colônias, ou seja, se reproduzir e viver junto ali. Imagine isso no pulmão, né? A pneumonia é assim, certo? As desarmônicas da mesma espécie. A competição, né? Aqui nós estamos vendo a competição entre lobos por comida, por procriação, o canibalismo, que é quando o ser vivo come o outro da mesma espécie, né? O caso da viúva negra, que ela só usa os maridos para procriar e depois da procriação ela vai lá e come eles. Mata eles para os filhos comerem, na verdade, né? É isso. E as relações interespecíficas, que são de espécies diferentes. As harmônicas, nós temos o comensalismo. O comensalismo é o quê? São animais que comem restos dos outros animais. Por exemplo, o peixe aqui, ó, rêmora, fica grudado no tubarão, o tubarão nem liga, mas tudo que o tubarão come, ele come as migalhinhas. Então, é um comensalismo. Mutualismo, né, é uma relação obrigatória. Se não acontecer, os dois morrem. Por exemplo, a planta, a flor depende da abelha e a abelha depende da flor. Ninguém sofre nada. É uma relação boa, harmônica. Mas se ela deixar de existir, os dois morrem, a abelha e a flor. E aqui, uma protocooperação, né? Aqui, ó, o bichinho comendo aqui os restos, limpando os dentes do jacaré, ajudando o jacaré, mas para o jacaré não tem problema, né? E para ele vai se alimentar na boca do jacaré e os outros bichos não vão lá pegar ele porque ele está com o jacaré. Então, ele leva vantagem. E essas aqui agora, que são as que nós vamos estudar, principalmente, né? O parasitismo, em que um ser vivo parasita outro, no caso aqui do mosquito, né? O predatismo, não é o caso, a gente não vai estudar nessas relações, mas é quando o ser vivo mata outro. O amensalismo, quando cria substâncias para impedir a sobrevivência de outros, certo? Quem na fazenda tem pé de eucalipto deve saber que ao redor do eucalipto não nasce nada, porque o eucalipto não deixa, ele libera substâncias na terra para que as outras plantas morram, as que estão ao redor daquele pé de eucalipto, certo? Então, a gente vai estudar mais, porque a gente está estudando parasitologia, o parasitismo, certo? É isso que a gente vai estudar mais a partir das próximas aulas. Ok? Deixa eu só repassar aqui a chamada. Amanda, Andy, Maria de Lourdes, Maria Aparecida, Maria de Lourdes, Amanda, Andy, Beatriz, Clara, Daiane, Fernando, Jaqueline, James, Jonathan, Milena e Nayara. Certo? Então, até a próxima. Fiquem em casa. Sejam felizes. Tchau. Beijos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.